A paz do Senhor a todos os irmãos da ADVEC, todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel. Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes eu morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, fazer uma palestra para a Escola Bíblica Dominical, pregar sobre missões, sobre escatologia, sobre família, sobre dons do Espírito Santo, enfim, se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, lá do Maranhão, DDD 99 e o telefone 991520454. Dê aí um like, se possível, passe esse link aí para outras pessoas, para que eles também possam, juntamente conosco, aprendermos a palavra do Senhor. Se inscreva aí no nosso canal, assim todos os vídeos que nós postarmos você recebe também. Eu faço comentários das lições da CPAD, da Betel e também da Central Gospel. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui nos vídeos e também mais estudos escritos sobre as lições, então entre em contato, aí você recebe gratuitamente. Você entra em contato aí pelo nosso WhatsApp, que é esse telefone que eu falei para você aí. Nós estamos estudando neste trimestre Jovens e Adultos, ano 18, número 68, da Central Gospel, com o título A Epístola aos Hebreus, a Suprema Revelação de Deus em Cristo. Se você deseja adquirir revistas, aí você vê o telefone e vê também o endereço eletrônico. Neste trimestre nós temos como comentarista da Central Gospel o pastor Gesiel Nunes Gomes. Nós já estudamos neste trimestre as seguintes lições: a excelência de Cristo, o resplendor da glória de Deus, a superioridade de Cristo sobre os anjos, Cristo, nosso Salvador perfeito, Cristo é superior a Moisés, um repouso para o povo de Deus, Cristo é superior ao antigo sacerdócio, a advertência contra a apostasia, Cristo, o novo e superior sacerdote, Jesus, mediador de uma nova e perfeita aliança, o sacrifício perfeito e absoluto. E hoje vamos estudar a lição de número 11, que tem por título O Caminho do Santuário. Então vamos ver que agora nós, no Novo Testamento, estamos com o caminho, o acesso livre a Deus, porque os sacrifícios de animais foram ineficazes para que o ser humano encontrasse a justificação que só é possível mediante a fé. Vamos estudar sobre os sacrifícios que eram executados, mas que apenas cobriam o pecado, mas não tornava o pecador santo, não mudava o seu interior. Então nós vamos ver que a antiga aliança foi substituída pela nova aliança. E aí nós vamos ver que Jesus fez um único sacrifício perfeito, tendo validade eterna. Nesta lição, então, nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico número 1, nós vamos ver sacrifícios ineficazes para a justificação. No subtópico 1, a sombra dos bens futuros. No subtópico 2, a ineficácia do derramamento de sangue animal. Subtópico 3, Deus preparou um corpo para Jesus. No tópico 2, os sacrifícios eram um meio para se chegar a um fim maior. No subtópico 1, Cristo obedeceu a Deus. No subtópico 2, o antigo concerto foi substituído pelo novo. No subtópico 3, comparação entre o antigo e o novo concerto. No tópico 3, nós vamos ver o sacrifício eficaz. No subtópico 1, sacrifício único. No subtópico 2, sacrifício que aperfeiçoa e santifica. E no subtópico 3, sacrifício que nos garante a entrada no santuário de Deus. Então vamos passar todos esses tópicos e subtópicos aí, estudando esta lição maravilhosa. O texto bíblico básico desta lição está em Hebreus 10, de 9 a 12, também o versículo 14, o versículo 19, e os versículos de 22 a 25. Vamos ler. Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados,
está sentado para sempre à destra de Deus, porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus. Então vemos que Hebreus é o livro que trata aí da superioridade, tanto do sacerdócio de Jesus Cristo, quanto do sacrifício de Jesus Cristo, quanto da perfeição desse sacrifício executado por Jesus Cristo em nosso lugar, retirando assim todo o nosso pecado, nos tornando limpos pelo sangue derramado por nós na cruz. O textual está em Hebreus 10:1, que diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então veja, a lei é uma sombra, apenas a sombra. A lei não é suficiente para salvar. Pelo contrário, a lei condena, mostra o pecado, revela o pecado, nos traz a condenação para que, condenados, nos cheguemos a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então a lei nos conduz a Cristo, mas não nos salva. Veja que na antiga aliança, na lei, o ofertante ali, o pecador também, ele colocava a mão sobre o animal, confessando o seu pecado, como se estivesse o pecado passando para aquele animal. E como já dizia o profeta Miqueias, será que Deus se agrada desses sacrifícios de animais? Será que isso aí pode realmente me perdoar pelos meus pecados? Pode me transformar? Ainda que eu oferecesse o meu próprio filho, eu seria perdoado por causa disso? O salmista já dizia: sacrifícios e ofertas não quiseste, holocausto e expiações o Senhor não requereu de mim, não pediu a mim. O que Deus realmente quer de nós é a fé no sacrifício de Jesus Cristo por nós. Temos que saber que a sombra nunca é a realidade, é apenas a sombra. A sombra nunca traz a revelação completa. Nós somos santificados pela obra de Jesus Cristo, pela obra perfeita, do antítipo e não do tipo. Então é o sangue de Jesus Cristo que nos aproxima de Deus, que faz a nossa reconciliação com Deus. Então o velho pacto ou aliança ou concerto, que tinha como regras as leis, não foi suficiente para nos salvar, fazia nos condenar. Então era preciso um novo pacto, a nova aliança, agora a aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Nós temos muitos privilégios, temos a salvação, temos aí o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, temos a liberdade de falarmos com Deus a hora que desejarmos, mas isso nos traz também maiores responsabilidades, a responsabilidade de combater contra o pecado, a responsabilidade de nos mantermos em santificação, esperando a volta de Jesus. Temos que valorizar o sacrifício de Jesus Cristo feito em nosso lugar. É um sacrifício perfeito, é um sacrifício eterno. Então temos que saber que o único caminho que nos conduz a Deus é através de Jesus Cristo e o seu sacrifício, a sua obra salvífica realizada por nós e em nosso lugar. Cada um de nós morreu ali naquela cruz, porque nós estávamos ali em Cristo. O nosso pecado estava sobre Jesus. Vamos ver a palavra introdutória que diz: a lei mosaica não exigia uma perfeição estática ou meticulosa, mas presumia um relacionamento no qual houvesse provisões para o arrependimento e perdão
permitindo deste modo que o Altíssimo fosse gracioso e perdoador. Assim como Levítico 16 é o grande capítulo da expiação do Antigo Testamento, Hebreus 9 e 10 são os grandes capítulos neotestamentários da expiação. O capítulo 9 mostra Cristo como ofertante sumo sacerdotal e o capítulo 10 mostra-o como oferta sacrificial. O Novo Testamento, o Novo Pacto, precisava ser ratificado, a nova ordem oficialmente instituída e as coisas celestiais consagradas. Tudo isso foi cumprido. O escritor de Hebreus demonstra que o mesmo sangue precioso que ratificou o Novo Testamento e consagrou a nova ordem também nos qualifica a entrar no Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Veja que a lei mosaica ela não tinha como exigir uma perfeição completa do ser humano. O que ela fazia? Ela fazia era exigir que o ser humano colocasse um animal em seu lugar, uma oferta em seu lugar, uma outra vida em lugar da sua própria vida. Mas isso não dava certeza do perdão, não dava transformação de vida, não dava livre acesso a Deus. Então havia uma expiação. O sangue de um bode expiatório, era levado até a tampa do propiciatório uma vez ao ano. E ali vinha fogo do céu, consumia aquele sangue, dizendo que Deus estava perdoando o povo. Mas olha, era uma coisa muito distante do povo, era uma coisa que o povo não se sentia realmente perdoado. Não tinha acesso a Deus, eles ficavam lá fora. Eles não tinham nenhum tipo de contato direto com Deus. Então aqui em Hebreus 9 e 10 nós vamos ver falando sobre esse sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que nos deu a certeza de salvação, a certeza do perdão, nos deu intimidade com Deus. Além do mais precioso, nós passamos a ser morada de Deus, morada do Espírito Santo. Temos íntima comunhão com Deus. Então o sangue de Jesus Cristo nos trouxe a purificação dos pecados, nos trouxe a santificação e nos trouxe o livre acesso a Deus. Agora sabemos que o Santo dos Santos verdadeiro não é na terra, num tabernáculo ou num templo feito por mãos humanas, mas é no céu e nós temos livre acesso agora ao Pai. Então, ao aceitarmos, ao crermos, ao ouvirmos o Evangelho e termos fé nesse Evangelho, nós recebemos o Espírito Santo que vem morar em nós e imediatamente somos declarados santos. É a santificação posicional. Então, nós somos perdoados por todos os nossos pecados. Nós somos santificados, somos limpos pelo sangue de Jesus. Então, imediatamente somos declarados santos. Agora nós vamos passar a santificação progressiva durante a nossa vida, vamos nos santificando e depois estaremos na santificação perfectiva, que é logo após o arrebatamento. Então, nós estaremos para sempre com o Senhor, nunca mais estaremos nem sujeitos ao pecado. Tópico 1. Sacrifícios ineficazes para a justificação. Os sacrifícios diários do Antigo Concerto não tinham por objetivo garantir a salvação dos pecadores. A partir dos profetas, especialmente, percebe-se o modo como Deus passou a responder aos sacrifícios cerimoniais. 1 Samuel 1:22, Oséias 6:6, Amós 5:21-22, Isaías 11-15. O escritor de Hebreus cita o Salmo 40, de 6 a 8, como está em Hebreus 10, de 5 a 7, atribuindo tais palavras a Cristo na hora de sua entrada no mundo, para ser o sacrifício definitivo pelos pecados da humanidade, a fim de mostrar aos seus leitores judeus como o ritual vazio era incapaz de justificar os homens diante de Deus. Então veja, muitas vezes a gente vê a palavra salvação no Antigo Testamento e a gente não entende. Mas salvação para eles era a salvação dos inimigos, salvação durante uma guerra, salvação de uma tragédia, de uma fome. Então não tinha a conotação de salvação que nós temos. Então as promessas para eles eram sempre de coisas terrenas, de um reinado, de um Messias na terra sobre eles. Por isso nós temos aí promessas superiores,
As promessas do Antigo Testamento eram terrenas, da lei, e as promessas da Nova Aliança são promessas espirituais, são eternas. Nós não estamos esperando o governo de Jesus na terra sobre nós estamos esperando irmos para o céu, morarmos eternamente com Jesus na Nova Jerusalém. É muito superior. Quando Deus envia os profetas já vão revelando que Deus não se agrada daqueles sacrifícios, porque não era feito por amor, não era com o objetivo de adorar a Deus, não era com o objetivo de ter comunhão com Deus, de conhecerem realmente a Deus, falarem com Deus, ouvirem a voz de Deus. Mas era uma coisa apenas para cumprir a lei, era por obrigação e era uma tentativa de auto se justificarem. Não havia um envolvimento de fé, e o que agrada a Deus é a fé. Olha o que diz o Salmo 40, de 6 a 8. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então veja que Deus não queria obrigá-los a fazer isso, nem queria que eles fizessem isso cumprindo a lei apenas. Mas Deus estava querendo a fé deles. Porque afinal, o que justifica o homem é a fé, não é obra. Tópico 1, subtópico 1, a sombra dos bens futuros. Uma sombra jamais pode ser considerada uma revelação completa do seu objeto. No máximo, pode ser vista como um esboço da realidade. Além disso, uma vez que a forma verdadeira tenha sido apresentada, a sombra torna-se irrelevante. A dispensação levítica foi uma determinação divina muito excelente e útil em seu lugar e época. Todavia, quando a promessa de justificação foi consumada em Cristo, era apropriado e necessário mostrar a fraqueza e a imperfeição dela. A lei de Cristo tinha uma sombra, e quem amaria cegamente uma sombra, embora de boas promessas, quando a substância dela havia se manifestado? Então veja que a Bíblia, a própria palavra de Deus, diz, aí que a lei é boa, é santa, justa, só que não é suficiente para levar o homem à salvação. Então ela serviu o quê? De aio, de condução do homem, para levar esse homem a perceber, a reconhecer que era um pecador, que não conseguia cumprir a lei. Então, ele necessitaria de um Salvador, e aí é que entraria, então, Jesus Cristo, o Salvador. Então, a lei conduz o homem para Cristo. Mas você conheceu Jesus Cristo como Salvador? A lei agora está desnecessária, está em desuso, passou o seu tempo. Então, era sombra. Olhando para a sombra, nós podemos ver assim, mais ou menos o que é o objeto ou a pessoa que está representada naquela sombra. Mas nunca a sombra será a pessoa ou o objeto. Quando nós conhecemos o objeto ou a pessoa que está tendo aquela sombra, pronto, a sombra perdeu o valor, porque a sombra não tem a imagem verdadeira. Então a lei tinha promessas, mas as promessas não eram as melhores promessas. Não eram promessas espirituais eternas. As promessas não visavam aí o arrebatamento, morar para sempre com Jesus Cristo. E também antes disso, olha aí, não visava a salvação, aí o nascer de novo, não visavam aí o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, nada disso estava prometido na antiga aliança até que o tempo se cumprisse do que estava previsto. No caso do derramamento do Espírito Santo, no milênio haverá um derramamento do Espírito Santo. E haverá o governo de Cristo, sobre os judeus e sobre todos os povos. Mas as nossas promessas são muito superiores, porque nos conduzem ao arrebatamento e à vida eterna com Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Tópico 1, subtópico 2, a ineficácia do derramamento de sangue animal. A oferta pelo pecado não aperfeiçoava o adorador, apenas o purificava cerimonialmente.
Nada nem a vida de qualquer animal pode remover a iniquidade do homem, a não ser o sangue de Cristo. Hebreus 9, 22. O sangue de Jesus derramado no Calvário purifica-nos de todo o pecado, como está em 1 de João 1,7. Pelo sangue de Cristo, nós que estávamos longe, chegamos perto, Efésios 2,13, pois o véu do templo foi rasgado, Mateus 27,51, para que todos pudéssemos ter acesso ao lugar santíssimo por meio de Jesus. Sim, o preço da lei foi pago. 1 Coríntios 6, 27, 23, 1 Timóteo 2, 6. E a salvação está garantida. Lucas 1, 69, 77. Então veja, o adorador chegava lá, dava a sua oferta pelo pecado, mas ele não era transformado. Ele não nascia de novo. Ele apenas cumpria um cerimonial. Por que isso? Porque o sangue de animais não vai purificar ninguém de pecado. Não é uma coisa espiritual. Veja, um animal não escolhe morrer. Ele é colocado ali, degolam ele, tira o sangue. Mas ele não sabe de nada. Já Jesus não. Jesus se ofereceu a si mesmo. E é o sangue da eterna aliança. É o sangue da nova aliança. E é o sangue de uma pessoa que se ofereceu. É uma vida, sangue é vida. Veja só. Então ele se ofereceu, ele se deu a si mesmo. Ele diz, olha, a minha vida eu dou. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Então eu dou a minha vida para tornar a tomá-la de novo. Ninguém me tira de mim. Jesus nunca pecou, então ninguém podia tirar a vida de Jesus. O salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou. Então ele deu a sua vida. Esta é a oferta verdadeira. Esse é o sangue que traz purificação de pecado. Esse é o sangue que nos comprou. Nós estávamos vendidos ao pecado. Éramos escravos de Satanás. Estávamos aí amarrados no reino espiritual que nos afastava totalmente de Deus. Mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós fomos comprados para Deus, fomos libertos, fomos tornados então filhos de Deus. Então veja que antes tinha um véu no templo que separava. Nenhum pecador podia entrar lá dentro, nem no lugar santo, imagine no lugar santíssimo. Então era separado, ele não tinha comunhão com Deus, não tinha acesso a Deus. Então Jesus veio e pelo seu corpo, as suas feridas, que era aí o véu, ele foi rasgado. Então a presença de Deus agora está disponível a todos. Então olha só, que nós temos livre acesso ao Pai agora, através de Jesus Cristo. O nosso véu foi rasgado, morreu na cruz, mas ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. Então, qualquer hora que nós quisermos ir a Deus, através de Jesus Cristo, nós podemos ir, e Ele está sempre nos ouvindo. E agora, não é mais para as coisas terrenas, mas a salvação eterna é que foi conquistada por Jesus para nós. No tópico 1 ainda, subtópico 3, Deus preparou um corpo para Jesus. O Filho fez-se carne para cumprir um propósito redentor. Por meio do nascimento virginal, o Espírito Santo gerou no ventre de Maria um corpo físico. Jesus, que se tornaria um instrumento de sacrifício como solução divina para substituir todos os sacrifícios imperfeitos do Antigo Testamento. Hebreus 10:5 é uma citação de Davi, confere com Salmos 40, 6-8, mas o escritor dessa epístola a interpreta como sendo palavras de Cristo para Deus, em vez de considerá-las palavras de Davi. Cristo, entrando no mundo, Hebreus 10:5, consentiu voluntariamente ser, por meio de seu corpo, o sacrifício vicário expiatório em favor do pecador. Então Jesus veio cumprindo o plano de Deus. O plano de Deus da salvação, da redenção do homem, dizia: um homem na terra que nunca pecou, que pegasse o pecado de todos e morresse em lugar de todos, levasse o juízo sobre o pecado sobre ele e depois então ressuscitasse. Olha aí, Jesus veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, pegou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, e morreu em nosso lugar. Foi um sacrifício substituto, vicário.
Então ele levou sobre ele nossos pecados e todas as coisas ruins que nos estavam impostas. O sacrifício de Jesus foi perfeito, foi único, foi suficiente, é eterno. Então um sacrifício só, por quê? Um homem que nunca pecou, ele mesmo tomou a decisão de morrer em nosso lugar. Ele levou sobre si, então, os nossos pecados, nos trazendo a salvação. Todo aquele que ouvir a pregação do Evangelho falando sobre isso e crer, é salvo. Então, quando Davi fala, corpo me deste, então, Jesus é que está dizendo isso para Deus. Então, me deste um corpo, né? Para mim morar na terra e para mim me oferecer em lugar de todos, eu dar a vida em lugar de todos. Então Jesus nasceu na terra como homem, mas sem pecado, porque foi concebido pelo Espírito Santo. Se ele fosse concebido de um ato sexual de José com Maria, ele nasceria com a semente de Adão, seria mais um pecador. Mas não, ele nasceu concebido pelo Espírito Santo. No tópico 2, os sacrifícios eram um meio para se chegar a um fim maior. Em si mesmos, os sacrifícios ficavam aquém daquilo que Deus desejava do seu povo. Em certo sentido, eram apenas um meio para se chegar a um fim maior. O que Deus realmente desejava era a plena obediência e devoção do seu povo, que cumpria a letra, mas não o espírito da lei. Então veja que os sacrifícios foram instituídos para que o pecador se arrependesse e prestasse um culto a Deus, adorasse a Deus, se chegasse a Deus arrependido e desejoso de agradar a Deus, de ter comunhão com Deus, de conversar com Deus, ouvir Deus falar com ele. Então essa era a intenção, era despertar a fé de todos os seres humanos. Mas, pelo contrário, fez com que os homens achassem que estariam comprando o perdão de Deus ao oferecer um sacrifício. Então eles lutavam por obedecer uma lei escrita, enquanto Deus queria que eles obedecessem, era uma lei do Espírito. No tópico 2 sobre o tópico 1, Cristo obedeceu a Deus. Aquilo que foi visto pelo salmista como o alvo mais desejável, Salmos 47 e 8, tornou-se expressão factual em Cristo, que realmente cumpriu a vontade de Deus a ponto de tornar-se obediente até a morte de cruz, Filipenses 2,8. Jesus cumpriu todos os desígnios divinos no intuito de salvar o homem da perdição eterna. Ele voluntariamente dispôs-se a cumprir a vontade de Deus, Hebreus 10, 7 e 9. O Messias Salvador veio a este mundo para fazer a vontade do Pai, não apenas como um profeta para revelar a vontade divina, não somente um rei para ordenar as leis celestiais, mas como um sacerdote para cumprir toda a justiça. Então veja, agora Jesus não é como um sacerdote humano que cumpria a lei, cumpria aquelas normas, todas aquelas regras. Era um sacerdote que era pecador, precisava de oferecer sacrifício por si próprio. Também era um sacerdócio que era substituído, porque ele morria, passava por filho mais velho, por primogênito, depois morria, passava para outro. Também eram sacrifícios que ele apresentava num tabernáculo feito por mãos humanas, não era no tabernáculo verdadeiro no céu. Então veja que tudo havia o quê? Uma imperfeição, era tudo sombra. Então Jesus não. Jesus é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio superior, e ele oferece sacrifício no próprio tabernáculo celestial, diante de Deus. E o sacrifício de si mesmo é uma vida humana, é um sangue humano. Aí é um sacrifício perfeito, único e eterno. Então ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele se agradou a Deus. Aí é um sacrifício que agrada a Deus, feito por fé. É um sacrifício voluntário. Jesus se entregou, se deu a si mesmo por nós. Então ele cumpriu toda a justiça, ele nunca pecou. Ele cumpriu tudo que estava escrito a respeito dele, a respeito do sacrifício que ele faria por nós. Tudo isso ele cumpriu na íntegra. No tópico 2, sobre o tópico 2, o antigo conceito foi substituído pelo novo. Cristo veio para cumprir a vontade de Deus em duas instâncias. Retirando o primeiro sacerdócio, simbólico, insuficiente, no qual Deus não tinha mais prazer. Assim retirou a maldição da aliança das obras e cancelou a sentença
denunciada contra nós, pecadores, e apagando a escrita das ordenanças cerimoniais, pregando-a na cruz, Colossenses 2,14, estabelecendo o segundo sacerdócio, Hebreus 10,9b, isto é, o seu próprio sacerdócio e o Evangelho eterno, a mais pura e perfeita demonstração da aliança da graça. Este é o grandioso alvo no qual o coração de Deus estava fixado desde a eternidade. Então Jesus veio cumprir a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus, que era a nossa salvação. Aí então existem duas instâncias. A primeira, retirando o sacerdócio imperfeito que havia. Então naquele sacerdócio existia ali a lei, né, que regulava toda a aliança primeira, a antiga. Então eram as normas da aliança. Quem não cumprisse estava condenado. Então todos foram condenados devido a essas normas, as leis. Ninguém conseguia cumprir e a própria lei dizia, se alguém deixar de cumprir um só mandamento, está condenado. Então veja que esse antigo sacerdócio levava à condenação e não à salvação. E Jesus, em outra instância, vem o quê? Fazer o quê? Vem assumir, então, como sacerdote perfeito, o sumo sacerdote de um sacerdócio superior, um sacerdócio espiritual, eterno, um sacerdócio de um sacerdote que nunca pecou, em um sacrifício perfeito, que trouxe a salvação, trouxe a libertação, trouxe a comunhão com Deus. Então veio tirar a lei que condenava e colocar a graça que salvava. Ainda no tópico 2, subtópico 3, subtópico 1, lei versus evangelho da graça. A sobra do antigo concerto constitui-se no pano de fundo para a demonstração da glória do novo, Hebreus 10, de 11 a 14. A lei não proporcionava transformação, o evangelho de Cristo sim, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16. A lei condenava o culpado, a graça divina liberta-o. A lei consistia em símbolos da realidade, a graça na realidade dos símbolos. A lei era ministério da morte, 2 Coríntios 3,7. A graça, a lei do Espírito de vida, Romanos 8,2. No tópico 2, subtópico 3, comparação entre o Antigo e o Novo Concerto. Tópico 2, subtópico 3, subtópico 1, lei versus Evangelho da Graça. A sombra do Antigo Concerto constitui-se no pano de fundo para a demonstração da glória do Novo, Hebreus 10, 11 a 14. A lei não proporcionava transformação, o Evangelho de Cristo sim, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16. A lei condenava o pecado, a graça divina liberta-o. E a lei consistia em símbolos da realidade, a graça na realidade dos símbolos. A lei era o ministério da morte, 2 Coríntios 3,7. A graça, a lei do Espírito de vida, Romanos 8,2. Então a lei era um pano de fundo, uma sombra, né? Ela mostrava alguma coisa sobre Deus, ela dava a ideia do que era o tabernáculo verdadeiro no céu, dava uma ideia do que é adoração, dava a ideia do sacrifício oferecido para Deus. Tudo era uma ideia. Agora o Novo Testamento não, tudo é a realidade. Agora tudo foi executado por Jesus. Tudo aquilo se cumpriu em Jesus. Isso é mostrado claramente para nós. Então o Evangelho nos traz realmente a salvação ao ouvi-lo e crermos nele. Somos salvos. Então a lei condenava, já a graça liberta. A lei era símbolo, a graça é a realidade. A lei nos conduzia à morte, porque mostrava o pecado, revelava o pecado, isso nos condenava. E nós sabíamos que não cumpriríamos toda a lei. Então trazia a morte. Já a graça nos traz a vida eterna, nos traz o Espírito Santo, o Espírito de vida que vem morar em nós. No tópico 2, subtópico 3, subtópico 2, posição do sacerdote, quantidade de sacrifícios e propósito da oblação. A posição ocupada pelo sacerdote, a quantidade de sacrifícios oferecidos e o propósito da oblação, oferta na antiga ordem, contrastam marcadamente com a nova, Hebreus 10, 11 e 12. Observe. Posição do sacerdote. A expressão oferecendo muitas vezes contrasta com havendo oferecido um único sacrifício. Quantidade de sacrifício. A expressão todo sacerdote aparece cada dia. Literalmente, fica de pé. Contrasta com estar sentado para sempre.
Merece destaque o fato de os sacerdotes jamais poderem sentar-se, porque sua obra nunca estava completa. Propósito da oblação, a expressão que nunca pode tirar pecados, contrasta com um único sacrifício pelos pecados. Então veja uma comparação aí entre a lei e a graça. Veja que coisa fantástica. A diferença é muito grande, né? A perfeição da nova é imensa, enquanto a imperfeição da antiga é mostrada aí na realidade para nós. Veja que o sacerdote oferecia sempre aqueles animais, os sacrifícios, ali a expiação, todo ano tinha que repetir aquela expiação. Já o sacrifício de Jesus diz, havendo feito um único sacrifício. Enquanto os sacerdotes ficavam de pé ali trabalhando o tempo todo para lá e para cá, matando animais, oferecendo sangue e tal, e ofertas e mais ofertas, e aquela coisa, ele nunca, nós vamos ver, falando aí, o sacerdote se assentou para descansar, não tem. Já Jesus diz, está sentado à direita do Pai, onde intercede por nós. Olha aí, ele já realizou o sacrifício perfeito, a obra perfeita, se assentou, está agora sentado à direita do Pai. Então ele já realizou, está pronto, está feito. Enquanto lá se falava em várias oblações, em vários sacrifícios sendo executados em favor do pecador, já aqui na graça se fala em um único sacrifício executado em favor dos pecadores. No tópico 3, um sacrifício eficaz. O sacrifício de Cristo oferecido uma única vez dá-nos a certeza da eterna salvação pela fé em seu nome. Então veja que o sacrifício de Jesus aqui é um único, perfeito e eterno sacrifício. No subtópico 1, sacrifício único. No grego, os versículos 11 e 12 de Hebreus 10 são apresentados da seguinte forma: por um lado, por outro lado. Por um lado, o escritor aponta para o serviço incessante dos inúmeros sacerdotes do templo. Por outro lado, ele aponta para o sacerdote único, este que por muitos pecados ofereceu um único sacrifício para somente então assentar-se à destra do Pai. Então, enquanto os sacerdotes viviam fazendo sacrifícios, e ano após ano, aí morria, passava o seu filho mais velho, o primogênito, e aí iam fazendo sacrifícios, iam fazendo, né? Então isso aí não parava nunca. Já, se nós olharmos para Jesus, vamos ver que é um único sacrifício, perfeito sacrifício e eterno sacrifício. Não precisa ficar repetindo. Um só, é perfeito, então é único e eterno. Lá eles não tinham descanso, ia continuar aquilo ali eternamente, nunca ia ter sucesso. Já Jesus fez uma única vez e se assentou à direita do Pai, indicando o quê? Que está pronto, está realizado o que precisava e é perfeito e é eterno. No tópico 3, subtópico 1, subtópico 1, exortação à perseverança. Tendo Jesus substituído o sistema sacrificial antigo, não existe outra oblação possível para aqueles que o rejeitam. Portanto, o escritor adverte os seus leitores a perseverarem em sua fé, Hebreus 10, 19 a 25. Pois aqueles que recuarem estarão como a pisar o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança e insultando o Espírito da graça, Hebreus 10, 29. Então, se Jesus já realizou o sacrifício perfeito, não adianta querer fazer outros tipos de sacrifícios, né? Não adianta querer voltar à lei, os seus sacrifícios lá do Antigo Testamento, porque aquilo não resolve, já veio o perfeito. Então nós temos que perseverar na fé. Nós cremos que Jesus morreu em nosso lugar, cremos que somos salvos, perseveremos então nessa fé, acreditando sempre nisso. Não podemos voltar atrás, não podemos duvidar, porque se a pessoa duvidar disso e de repente quiser fazer sacrifícios a Deus, quiser voltar às práticas antigas da lei, né? Que era o caso aqui dos hebreus, muitos estavam querendo voltar à lei, então eles estariam pisando o sangue de Jesus. Jesus não ia morrer de novo, fazer um outro sacrifício por eles, depois que eles tivessem voltado à lei. Então eles poderiam estar agora tentando voltar a um tipo de coisa imperfeita que não foi capaz de salvá-los, e eles estariam perdidos, perderiam a salvação. Eles estavam então profanando o sangue da aliança, profanando o sangue de Jesus, insultando o Espírito Santo. Veja só, passaram a ser templo do Espírito Santo.
E agora, se eles voltassem para a lei, perderiam isso. No tópico 3 sobre o tópico 2, sacrifício que aperfeiçoa e santifica. Porque com uma só oblação aperfeiçoa para sempre os que são santificados. Hebreus 10, 14. Em si mesmo, Cristo reuniu todos aqueles a quem ele representa para compartilhar com estes a sua perfeição. Ser aperfeiçoado não significa ser completo em caráter, no sentido de não mais precisar amadurecer. Significa sim ser levado a uma experiência de realidade e a um estado de cumprimento em um relacionamento de coração com Deus que a antiga ordem não podia oferecer. A santificação do salvo é a vontade do Pai. Seu aperfeiçoamento é obra do Filho. Mas o seu cumprimento é a predição do Espírito Santo. Hebreus 10, 15 a 18. Então veja que com um só sacrifício, Jesus aperfeiçoou a todos. Ele santificou a todos. Ele salvou a todos. Todos foram declarados santos a partir do momento que a pessoa aceita Jesus. Ele ouve o Evangelho e crê no Evangelho. Então ele é considerado santo, está perdoado de todos os seus pecados. Então agora fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja. Agora não quer dizer que agora nós somos perfeitos. Não quer dizer que nós não vamos errar. Não quer dizer que nós não vamos de vez em quando fazer alguma coisa errada. Não. Perfeito é só Jesus Cristo. Nós somos imperfeitos. Apesar de termos sido santificados, nós temos que lutar no nosso viver, no nosso dia a dia, para nos mantermos santos, para nos santificar cada dia mais. Porque é exigido de nós que nós tenhamos uma vida irrepreensível, santa, tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo, para que sejamos arrebatados. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos agora o Espírito Santo que nos ajuda. Então temos que ir nos amadurecendo, crescendo na graça, no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus. Então temos que estar aí lendo a Bíblia, orando todos os dias, jejuando, fazendo a obra de Deus. Então a antiga aliança, ela não promovia isso, essa intimidade com Deus. Mas agora a nova aliança sim, o Espírito Santo mora em nós. Então esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. E quanto mais comunhão e intimidade tivermos com Jesus Cristo, mais nós vamos conservando essa santificação até o dia que Ele vier nos buscar. Então o Espírito Santo vai nos ajudando nisso. Ele vai nos dirigindo, Ele vai nos fazendo lembrar a palavra de Deus, né? Então Ele vai nos conduzindo pouco a pouco, nos guiando, nos aperfeiçoando, desde que nós nos coloquemos à sua disposição, que nós aceitemos a sua direção. Tópico 3 sobre o tópico 3, sacrifício que nos garante a entrada no santuário de Deus. No antigo pacto, as pessoas não podiam adentrar o santuário propriamente dito. Elas só podiam chegar até o pátio, a parte exterior do tabernáculo. Cristo, o supremo sacerdote, portanto, instituiu o caminho para o santuário de Deus, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. A simbologia do sacrifício no Antigo Testamento enfatiza que tão logo o pecador ou o ofensor identifique-se com o sacrifício pelos pecados realizado por Cristo, ele passa a ter acesso a Deus e comunhão com Ele. Assim, à luz do que Jesus havia feito, o escritor de Hebreus encoraja seus leitores a entrarem no lugar santíssimo com confiança por meio do sangue de Jesus, aproximarem-se de Cristo com coração sincero, consciência limpa e corpo puro, permanecerem firmes na fé sem vacilar, não deixarem de reunir-se com os outros cristãos e encorajarem-se mutuamente em vista da aproximação do dia da salvação. Hebreus 10, 19 a 25. Então veja, no antigo pacto ou na antiga aliança, no antigo concerto, ninguém tinha acesso a Deus, ninguém podia entrar no Santo dos Santos. O sumo sacerdote, um dia só no ano, é que entrava lá, levando ali o sangue do bode para oferecer ali um sacrifício expiatório em lugar do povo. E é claro que ele não entrava ali sem antes ele ter oferecido também o sangue por ele mesmo, o sangue da novilha vermelha, Então veja só, o povo não tinha acesso a Deus, o povo não conversava com Deus, não tinha nada de intimidade com Deus. Quando Deus quis falar com o povo, que ele apareceu no monte ali, veio ali umas trovoadas, relâmpagos sobre o monte, E o povo diz: Moisés, vai você falar com Deus, nós não vamos não, nós vamos morrer tudo. Veja só, o povo teve medo de Deus.
Então, havia um mediador, Moisés mediava, né? Estava entre o povo e Deus. Então eles não tinham acesso a Deus. Aí veio os sacrifícios, veio ali ofertas, e o povo continuou sem acesso a Deus. Jesus vem exatamente fazendo o sacrifício perfeito, único e eterno, para nos dar livre acesso a Deus. Nós agora falamos com Deus. Qualquer momento que nós quisermos falar com Deus, nós falamos. Nós temos livre acesso a Deus. Temos intimidade com Deus. E mais do que isso, o Espírito Santo é Deus mesmo e mora dentro de nós. Sabe tudo a nosso respeito. Imagine, que intimidade, que perfeição. Então Jesus, na verdade, se tornou o véu. Veja só, ele que nos conduz a Deus. Então ele foi rasgado ele mesmo. Levou chicotadas, pontapés, né? Furaram a cabeça com espinhos, as mãos, os pés, o lado. Olha só, o véu foi rasgado, o corpo dele foi rasgado para nos dar acesso a Deus. Então nós podemos entrar agora na presença de Deus, confiando que o sangue de Jesus Cristo foi oferecido em nosso lugar, foi oferecido por nós, nos purificou de todo pecado. Podemos agora nos aproximarmos com o coração limpo, purificado do sangue de Jesus. Devemos permanecer agora sem vacilar, permanecer crentes, fiéis, salvos. Devemos sempre nos aproximarmos dos outros cristãos, nos reunirmos, congregarmos juntos, adorando a Deus, louvando a Deus. E cada dia mais, porque cada dia está mais próximo de nós sermos arrebatados. Agora Jesus morreu em nosso lugar, o véu foi rasgado, mas ele ressuscitou, está vivo para sempre, está à direita do Pai e é Deus mesmo. E ele está ali sempre intercedendo por nós, continua intercedendo por nós. Conclusão: o escritor da carta aos Hebreus apresenta aos seus leitores a maneira de garantir uma única e definitiva expiação. Como exaltado sumo sacerdote celestial, Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício perene pelo pecado de todos. Hebreus 7:27, 9:26, 10:10. Dessa forma, Cristo realmente cumpriu os mandamentos sobre o sacrifício e expiação dados aos levitas. Jesus é o grande sumo sacerdote que se apresenta concomitantemente com a oferta final. Seu sacrifício elimina a necessidade de qualquer outra oblação e traz salvação a todo aquele que se achega a Deus por seu intermédio. Hebreus capítulo 9 até o capítulo 10. Então Jesus se ofereceu por nós, ele é o sacerdote, ele também é o ofertante, ele também é o sacrifício, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o sumo sacerdote da nossa salvação, ele é a perfeição, ele é Deus, ele morreu, ele ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então nós temos que conhecer Jesus, temos que ter maior intimidade com Jesus, temos que estar sempre nessa comunhão com Jesus, sempre buscando a presença de Jesus, sempre consultando Jesus, sempre pregando Jesus a todas as pessoas, sempre tendo essa amizade íntima com Jesus. Sempre sabendo, Jesus fez um único sacrifício, perfeito sacrifício, eterno sacrifício por nós, e por isso nós somos salvos, por isso nós somos filhos de Deus. Então Jesus se fez homem para poder nos salvar. Ele nos substituiu na cruz. Ele levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário. Você crê nisso? Vamos orar agora e você é salvo neste momento. Se você está doente, está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Pai, em nome de Jesus, recebe por filhos aqueles que se chegam a Ti agora, arrependidos dos seus pecados. Toma, Senhor, em Tuas mãos. Agora vem, Senhor, escreve nos seus nomes o livro da vida, concede a eles o Espírito Santo, abençoa essas vidas, Senhor. Conduz em vitória cada um deles. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, toca, Senhor, agora e cura. Solta essas vidas, todo mal, todo pecado, sai agora em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus, solta. Pai, toca agora. Oh, Jesus, vem curando agora todas essas vidas. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos, esperamos ter ajudado os irmãos aí.